Olá, muito boa noite. Estamos de volta aqui com o primeiro debate realizado na cidade de Caçapava por mídias locais. A gente agradece a TV Atual e o Caçapava 1. Nesse bloco agora, os candidatos vão fazer perguntas entre si. Cada candidato pode ser perguntado no máximo até 2 vezes. Claro, a ordem de sorteio já foi realizada e ela é a inversa do segundo bloco. Então, lembrando que algum candidato pode ficar sem responder, ok? A gente começa pela ordem com o Ian. Você tem 1 minuto para uma pergunta e quem você escolhe, Ian? Por gentileza. O Ian falou, o áudio estava cortado, por favor, Ian. Eu quero perguntar para a Pétala, por gentileza. Pétala, você tem 1 minuto para perguntar e a Pétala 2 minutos para responder. Vamos lá, Ian, tempo valendo. Candidata, quando a gente pega para ver as demandas da população, a gente percebe que uma das maiores é referente ao transporte público. Nós enfrentamos hoje problemas com a ABC por conta de poucas linhas, por conta de termos poucos horários e por conta dos ônibus serem antigos. Você pode ver nos grupos de WhatsApp, de Facebook, na ouvidoria, que são frequentes os relatos de ônibus quebrando. Muita gente que está indo estudar não chega a tempo na escola, ou que está indo trabalhar também não chega a tempo no seu trabalho. Tão importante quanto isso é lembrar que o transporte da ABC também é oferecido aos alunos da rede. Então é importante que a gente tenha uma empresa que cumpra com o teu contrato, que cumpra com o seu compromisso, para manter os alunos em segurança. A minha pergunta é a seguinte: nos últimos tempos, e sabendo do serviço mal prestado que a ABC vem fazendo, qual que é a opinião da senhora sobre o tema do transporte público e qual que é a sua opinião sobre o atual serviço de transporte aqui na cidade? Cronômetro, por favor, Pétala, cronômetro zerado. Agora sim, Pétala, 2 minutos para a sua resposta. Eu logo já vou falar a minha opinião, que é a mesma que todos os munícipes têm. Temos uma péssima empresa prestando serviços na nossa cidade. Mas eu quero dizer, não só para você, candidato, mas para todos os munícipes, que isto também é herança. Por isso que nós que estamos aqui hoje e no dia 6 de outubro vamos votar, temos que votar em pessoas que têm a consciência de gestão. É um contrato que está há 30 anos na cidade, um contrato de concessão de 30 anos. E nós temos que ainda saber, e eu vou falar para vocês, que a prefeitura subsidia R$2 nessas passagens para que o munícipe ainda não tenha que tirar do bolso. Por quê? Porque ainda não foi feito um estudo, e eu estou fazendo um estudo de quantas linhas precisam na cidade, a quantidade de ônibus, para que esse contrato, que graças a Deus já está finalizando, seja refeito. Por isso, a pessoa que está na prefeitura, ela tem que ter consciência de que um contrato muito bem feito tem que ser feito. Inclusive, a opção de ônibus elétricos, porque Caçapava pode ter sim, após agora nós termos o LED funcionando na nossa cidade. E tudo isso tem sido pensado porque novas linhas, tudo isso são necessidades da população. Fora os pontos de ônibus que já foram apontados. Quando eu cheguei, estavam em pior estado. Agora nós estamos colocando lâmpadas nesses pontos de ônibus. Temos muito a fazer, mas fizemos muito, com certeza. A senhora abre mão dos 20 segundos finais, candidata, sim? Ian, 1 minuto para sua réplica. Candidata, nos últimos anos, eu fiscalizei muito o transporte público. E por ser advogado, eu sempre me apeguei aos contratos. Eu gerenciei um gabinete e estou pronto para gerenciar a prefeitura. Quando a gente fala do problema do transporte público, é justamente porque o contrato é muito mal formulado. Nós não temos vias de penalizar a empresa e muito menos de exigir que eles tenham mais linhas e horários. É importante que a gente refaça esse contrato, que é de 2008, e o atualize para as demandas reais da cidade. Nos últimos 4 anos, eu cobrei esse estudo, eu fiscalizei, porém sem sucesso. Então agora eu quero fazer a diferença. É muito importante a gente lembrar da importância dos motoristas de aplicativo, da bicicleta como meio de transporte e dos taxistas, para que a gente tenha um transporte público mais complexo e principalmente mais eficiente para a cidade. É importante que a gente olhe pelos pontos de ônibus, colocando câmeras de monitoramento, luzes, para garantir a segurança de quem hoje transita pela cidade. A gente tem que alterar a lei de mobilidade urbana para que a gente possa gerar, enfim, a qualidade no transporte com mais linhas e mais horários que você merece. Obrigada, candidato. Pétala, você tem 2 minutos para a sua tréplica.
O transporte público, como o candidato falou, essas solicitações de estudo, elas chegaram ao gabinete de todos os vereadores. Mas nós já estávamos fazendo esse estudo e ele está em andamento. A grande questão é também que nós temos que considerar que pós-pandemia houve uma grande situação na cidade de dificuldades de ir e vir, as pessoas pegarem o novo ritmo de trabalho. E tudo isso a prefeitura ajudou e subsidiou sim a ABC. Nós estamos firmes, batendo na parte de fiscalização. E todos os ônibus que a população traz alguma demanda, nós fazemos linhas testes. E nós já colocamos também micro-ônibus, vans, fazendo linhas alternativas, fazendo baldeações em lugares mais longes, como Marambaia, Tataúba, Piedade. Então, tudo isso está sendo olhado. E eu digo para vocês que olhem as ciclovias, nas ciclofaixas, todas estão pintadas, nós reformulamos, fizemos a primeira parte, indo para Caçapava Velha, ali da ciclovia. Estamos continuando, haverá um pouco de desapropriação e nós vamos continuar. Mas o transporte público, ele já está em estudo e a licitação está aí. Por isso, você precisa ter consciência, porque quem está na prefeitura vai ter que fazer um excelente contrato de concessão. E da mesma forma que eu coloquei todas aquelas empresas que não funcionavam e terminei as obras e coloquei para funcionar, estes contratos também estão sendo olhados com o olhar cuidadoso de uma mulher. Porque quantos homens passaram, eles não se atêm a alguns detalhes que são imprescindíveis para nós que sabemos que temos filhos, maridos para ir e vir. Obrigada, candidata. Agora, Paulo Eugênio, quem você escolhe para perguntar? Vereador Ian. O Ian? Ok, então você tem 1 minuto para formular sua pergunta para o Ian. Cronômetro valendo. Recentemente eu vi uma entrevista sua afirmando que sua pouca idade não é problema para governar, porque tem uma equipe preparada ao seu lado. Até para mandar a gente tem que saber fazer, você não acha? Porque se for assim, caso você perca um dos seus secretários, a cidade não fica na mão. Até você arrumar o outro secretário, até entrar outro secretário, você dá sequência. Na pasta da saúde, por exemplo, que representa mais da metade das reclamações que tem no município, sempre dependendo de alguém para tomar decisão. Você tem uma das campanhas mais, vamos dizer, a maior financeira no município. Você vai trazer secretários, pessoas de outra cidade para governar a nossa cidade com a sua falta de pouca experiência? Ian, você tem 2 minutos para a sua resposta. Cronômetro valendo. Realmente, candidato, falta de pouca experiência. É justamente porque eu tenho experiência de vida, profissional e acadêmica. Eu moro nessa cidade desde quando eu nasci. Eu sou advogado, sou vereador e gestor de recursos humanos. E mesmo tendo me tornado vereador, eu não parei de estudar. Eu faço hoje mestrado em planejamento regional, para poder organizar a nossa cidade e colocá-la no futuro. Quando eu me refiro a ter uma equipe, é porque eu não vou governar sozinho. Eu entendo a cidade, eu conheço os problemas, eu conheço as soluções. Você pode perguntar o que você bem entender por aqui, que eu vou saber responder. E é por isso que eu tenho a segurança de hoje vir aqui nesse debate para falar que sim, eu vou ser o próximo prefeito da cidade, se Deus permitir. A gente está na frente nas pesquisas e o nosso trabalho de bairro, de rua, de conversar com as pessoas, vem dando resultado. A gente, quando fala de cidade, é muito importante valorizar o servidor público municipal, oferecendo cargos de confiança para que ele possa ter uma oportunidade de carreira, para que ele possa renovar os seus ares, possa se capacitar, e para isso é importante que a gente garanta incentivos. O senhor, quando vira e fala que eu não tenho experiência e tudo mais, tomou até um processo e teve que pagar multa por conta disso. Então eu falo e reafirmo, eu estou preparado para fazer a diferença na cidade, eu conheço as demandas e sei como fazer. A gente pega bons exemplos de outras cidades para aplicar por aqui, porque eu volto a falar, a gente não tem que inventar a roda. A gente tem que ter parceria, tem que ter bons parceiros e tem que conhecer a realidade vizinha para poder fazer acontecer por aqui.
Quando eu venho aqui nesse debate para conversar com você, com muito orgulho, com muita alegria, é justamente para que a gente possa falar de projetos e não ficar de picuinha. É pensar na cidade como um todo. É trazer projetos para melhorar o transporte público, fazer a UPA 24 horas, pôr a Fusan para funcionar, investir nos postinhos de saúde e dar valor para o recurso daquele imposto que a população está pagando. E é por isso que eu venho aqui para falar que aqui é renovação de verdade. Vota 20. O senhor abre mão? Restante? Sim? Paulo, vamos ajustar o cronômetro. Você tem 1 minuto para sua réplica. Atenção. Ok, valendo. Que Deus nos proteja, porque como youtuber, você fala muito bem, cara. Agora, com experiência pública, eu falo que você tem que crescer muito, cara. Porque você está no seu primeiro mandato de vereador. Você está ainda apostando em pessoas que você não conhece. Você acabou de ir para um partido que você não conhece. Você está com parceiros que você não conhece. Você não conhece ninguém que está ao seu lado. Então eu digo para você, vai ter que ter muita sorte de você não se estrumbicar se você ganhar, porque você vai levar a nossa cidade para o buraco. Ela vai retroceder, você pode ter certeza disso, porque ali não é brincadeira. Eu digo que ali é um buraco que você não vê o fundo. E você tem que ter responsabilidade com o que você fala. Ian, você tem 2 minutos para sua tréplica. Candidato, quando você usa Deus para me atacar, eu quero te lembrar da história de José. José foi vendido muito novo como um escravo pelos seus irmãos. Ele trabalhou e se tornou governador do Egito. Em Salmo o livro fala que Deus protege o jovem e não o abandona. Eu enxergo a minha juventude muito mais como um diferencial do que como um problema. Até porque se a ideia é ter essa experiência que você tem de prefeitura, eu prefiro realmente não ter. Está há 25 anos e o que foi feito? Eu, como candidato, venho aqui de mente aberta para tratar de projetos e falar de gestão. Chega de ficar debatendo em debate assunto pessoal. O pessoal que está ouvindo a gente de casa quer ouvir projeto. Como que a gente vai atrair emprego? Lei de incentivo fiscal. Como que a gente vai gerar saúde? Reformando a Fusan, investindo na saúde preventiva e fazendo uma UPA 24 horas. Como que a gente vai resolver a questão das estradas? Com um cronograma cíclico, contando com bons profissionais. Na educação tem 120 mães que não podem trabalhar porque não tem de deixar o filho. Falta creche na cidade. Sabe? A gente perde tempo nesse debate muitas vezes falando de assuntos que não convém nada a quem está nos ouvindo. Então, de verdade, candidato, vamos falar de projeto, vamos falar de proposta. Eu sei que assusta, eu estou em primeiro na pesquisa, mas isso é fruto de muito trabalho. Eu garanto para você que aqui não é só videozinho não. Aqui a gente tem gestão, tem projeto. Eu estudei para estar aqui e sei do que eu falo. Então o senhor pode perguntar, pode falar o que bem entender, porque quem está comigo sabe que aqui é renovação de verdade e a gente sabe o que faz. Por sinal, é muito importante lembrar que para a gente gerenciar o comércio local, é importante a gente ter parceiros. Eu sou o único candidato a prefeito que a vice é uma mulher e é do comércio, é a Juliana. Quero mandar um abraço por aqui e falar que juntos a gente vai governar a cidade. Você foi um vice que disse ser atuante, mas que em pouco tempo acabou saindo da prefeitura. Na nossa gestão, a gente vai governar juntos, porque muito acima de interesse pessoal, interesse partidário ou rixa política, a gente pensa na cidade. A gente tem time, a gente tem raiz, a gente tem história e a gente vai fazer a diferença. Por isso que eu falo, agora é 20. Obrigada, candidato. Por favor, agora a candidata Pétala. Quem você escolhe para perguntar? Candidato Hugo. Hugo vai responder, certo? Pétala, então a gente te dá 1 minuto, vamos ajustar o cronômetro, isso, 1 minuto, para você fazer a sua pergunta. Tá certo. Valendo. Tá. Candidato, todos os candidatos apresentam propostas sem ter o conhecimento do real orçamento da cidade. Caso você se eleja, o que você pretende fazer pela infraestrutura e pela saúde da cidade? Eu, com articulação política, busquei emendas e estou fazendo uma das maiores obras, que é a enchente da Avenida Brasil, resolvendo. E eu quero saber, conhecendo o orçamento, qual é a sua proposta para a infraestrutura? A senhora abre mão dos 30 segundos, Pétala? Sim? Candidato Hugo, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Vamos ajustar? Ok, valendo. Prefeita, o grande desafio da cidade é melhorar a gestão. A cidade nunca arrecadou tanto quanto está arrecadando agora. Se a gente melhorar a gestão, combater
aquelas obras mal feitas e terminar o que está em andamento, porque não adianta o gestor chegar, pegar aquilo que está em andamento e falar só porque foi o outro que começou, não vou terminar, nós precisamos terminar tudo. Então a gente vai fazer uma revolução na gestão, eu sei como fazer, eu já estou estudando com um grande professor de finanças públicas, a gente consegue, só com mudança de gestão, com informatização, melhorar a arrecadação do município de Caçapava em 200 milhões de reais, sem criar nenhum imposto, sem aumentar nenhum imposto. Só com repasse de informações e com qualidade no secretariado. Uma coisa que me preocupa muito, que a senhora deve saber, a senhora está 4 anos na prefeitura, é com a prefeitura não é para brincadeira. Certo, prefeita? São em torno de 450 milhões de orçamento e várias emendas e tudo mais. E a preocupação que eu tenho é em relação ao candidato inexperiente, que recebeu auxílio emergencial sem precisar. E ele fala que ele teve uma microempresa e se vangloria disso. Só que a questão dele da microempresa é a seguinte, ele foi dono, gerente e funcionário, ele conseguiu quebrar uma microempresa. Ele deu consultoria para algumas outras empresas que também quebraram. Para mim, eu não consigo enxergar uma falta de experiência dessa para uma pessoa que quebrou uma microempresa, foi a única vez que trabalhou na iniciativa privada, ter competência suficiente, ter experiência para gerir uma cidade que tem mais de 450 milhões de reais de orçamento e mais de 2 mil funcionários. Quem não soube gerir uma microempresa, a senhora acha que tem condição de gerir essa prefeitura, prefeito? Candidato, seu tempo encerrou. Candidata Pétala, 1 minuto, por favor, para sua réplica. Certo. Gerir uma cidade, e temos 450 milhões, na verdade, mas todas essas falas que a gente ouve e que vou fazer, na verdade, eu quero que você preste atenção em quem já fez. Eu vou conseguir fazer mais 3 postinhos, porque consegui emendas e já fiz mais 3, né? Transformar o nosso PAN 24 horas, que agora é 24 horas, em UPA. Nós temos um tomógrafo na Fusan, e ali tem condições de fazer um centro de imagem, um arco cirúrgico lá na UTI, temos que colocar remédio em casa, reforma de 10 escolas, reformar mais 10. Fizemos 200 ruas, eu sei onde buscar o dinheiro e nós vamos recapear mais. Um anel viário na cidade, eu estou fazendo a enchente da Avenida Brasil, farei também boa parte do anel viário. 5 empresas para a nossa cidade. Um olhar feminino é que sabe fazer gestão. Mulher faz muito com pouco e sabe ter articulação política, conversar e levar o nome de Caçapava. Candidata, o seu tempo encerrou. Candidato Hugo, o senhor tem 2 minutos para a sua tréplica, por favor. Então, prefeita, eu volto ao assunto, me preocupa muito uma pessoa que teve um único emprego na iniciativa privada, que teve a sua empresa, teve ele de funcionário e não conseguiu gerir essa empresa. Isso é muito triste, porque a empresa dele fechou. Algumas empresas que diz ele que deu consultoria também fecharam, talvez pela inexperiência que ainda possui até hoje. E agora gerir uma empresa, porque Caçapava é uma grande empresa, uma empresa de 450 milhões de orçamento. Caçapava tem mais de 2 mil funcionários. Para quem trabalhou, teve um único emprego na vida, eu podia falar que é igual o Boulos, né? Mas o Boulos, o primeiro emprego foi coisa, agora ele está no segundo. Mas é muito difícil fazer uma gestão desse porte sem experiência. Isso eu tenho certeza, eu acho que todos concordam comigo. O que me preocupa mais ainda é ele falar que ele não tem vergonha de copiar o que acontece em outras cidades. Eu espero que ele não copie Ferraz de Vasconcelos, porque senão nós estamos lascados. Né? Porque eu não sei por que ele está escondendo agora o Gambale. Ele era parceiro, fazia dancinha, ia para Brasília, fazia piadinha no carro. Aí quando estourou a operação do Ministério Público, em Ferraz de Vasconcelos, onde prendeu o líder do governo da Priscila Gambale, o Inha, que era o presidente da Câmara, porque tinha contratos ligados ao PCC, né, e tem uma grande investigação lá agora, né, que ainda vai prender muita gente. Tem um amigo do Inha também, que é conhecido dele, que é o Cacá. Né? Então a gente
se preocupa muito com Caçapava e o rumo que Caçapava vai tomar nos próximos anos. Mas eu não me preocupo tanto porque ele não está em primeiro lugar. Essa pesquisa aí é fajuta. Delegado, o seu tempo encerrou, mas é o senhor mesmo que pergunta. Quem o senhor escolhe para responder? Eu vou perguntar para o candidato Vilela. Vilela? Certo. Então você tem, Hugo, 1 minuto para sua pergunta. Cronômetro valendo. Candidato, falando de habitação, que o senhor falou anteriormente, realmente é um grande desafio que a gente tem aqui. São anos e anos e anos sem ninguém construir uma casa. Na verdade, o senhor estava na dúvida, mas eu sei os números. Hoje nós temos um déficit de 1.950 residências em Caçapava. É muito e se fez muito pouco. São famílias morando em condições como a Vila Paraíso, sem urbanização, sem saneamento básico, sem dignidade, sem nada. E muita gente falando que vai fazer, tem gente aí que está prometendo hospital agora, de 150 milhões, mas não conseguiu trazer 1 milhão para a saúde. Isso deixa a gente muito triste. E eu queria saber do senhor, qual o plano que o senhor tem, principalmente para a regularização fundiária de Caçapava. Candidato Vilela, o senhor tem 2 minutos para sua resposta. Vamos aguardar o cronômetro. Ok, valendo, candidato. A regularização fundiária, nós também, durante o nosso governo, em função das leis que existiam, que agora existem novas leis que facilitou essa regularização fundiária, nós também fizemos regularização fundiária. Mas o mais importante do que a regularização fundiária, que a pessoa já está dentro da casa dela, já tem o endereço, é você pegar em 8 anos mais de 1.300 unidades habitacionais e você dar o endereço para aquela pessoa. Isso é bem mais importante. Não quer dizer que não se faça regularização fundiária. A regularização fundiária, hoje, existe um projeto junto com o Estado de São Paulo, que eu já deixei em andamento, e nós temos muita regularização fundiária ainda para fazer no município, viu? Mas, aí, ó, você já deu essa informação de 1.900 casas. Eu quero saber, no seu plano, ou no plano do Ian, eu não vi também nenhuma construção de casa popular. Quer dizer que isso aí vai ser deixado para um próximo prefeito? Já passaram 3, são 12 anos. Agora parece que que está candidato aqui, parece que não é prefeito, que ele está propondo tudo para frente. Mas o que passou os 4 anos, como é que ficou? A saúde está bem? Não estamos falando em Caçapava. Deve ser uma outra cidade que eu desconheço. Não é São José, porque conversando com o prefeito de São José, o UPA aqui de São José, 40% do atendimento é pessoas de Caçapava. Eu visitei o prefeito de São José, conversando com ele, e ele me jogou essa informação. O UPA de Eugênio de Melo, 40% é atendido por pessoas de Caçapava. Então, eu também fico triste, porque o papel aceita tudo. Agora, eu quero ver essa montanha de coisas que se dizem fazer. Candidato, o seu tempo se esgotou, candidato. Por favor, agora, doutor Hugo, 1 minuto para sua réplica. Candidato, a minha pergunta de habitação foi proposital, porque o senhor tem muita experiência no CDHU, né? Inclusive, o senhor se envolveu em vários problemas lá, e a sua condenação, a sua inelegibilidade advém de lá, né? Na verdade, pela 3ª vez consecutiva, o senhor encontra-se inelegível. E o senhor tem uma compensação financeira, uma multa para pagar, de 52 milhões de reais, salvo me engano. É muito dinheiro. Isso dá para fazer até um mini hospital, uma UPA, alguma coisa assim. Então, eu acho muito complicado, né, uma pessoa que tem 18 processos. A ficha do senhor, se a gente estender aqui na rua, aqui, capaz de chegar ali no Chibata, né, e falar de habitação, sendo que o senhor carrega essa marca. O que o senhor vai fazer? Como que o senhor vai pagar essa multa de 52 milhões de reais para se tornar elegível novamente? Vilela, o senhor tem 2 minutos, vamos aguardar o cronômetro. Ok, valendo. Olha, o senhor está bem por fora, né? O senhor viu isso aí, mas não sabe o que é realmente. Eu não estou inelegível, nós estamos com recurso no TRE, eu tenho documentos aqui, que eu posso lhe mostrar,
do Ministério Público, dizendo que eu posso ser candidato e posso ser prefeito de Caçapava. Isso que o senhor está dizendo, o senhor joga no ar aí, eu tenho minha vida limpa, não tenho nenhuma maracutaia em CDHU. Quem propôs isso lá foi um problema de aditivo contratual que foi feito, não tem dinheiro envolvido nenhum, viu? Essa multa é um absurdo, porque é uma multa que não vale. Por quê? O serviço foi prestado, então seria um enriquecimento ilícito do Estado. Mas olha, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a cidade em que já fui prefeito, já fiz, e nós aqui, em tudo que se fala, gozado. Todo lugar que você passar em Caçapava tem obra importante do prefeito Vilela. Então é isso que comanda. Estive na prefeitura por 8 anos, não tenho um processo de improbidade, absolutamente nada. Fui 3 vezes presidente do Codivap. Procura saber dos meus companheiros se eu tenho algum deslize como prefeito de Caçapava. Fui presidente de uma estatal, também não tem nenhum deslize. Lá no CDHU, o primeiro local que eu fui convidado para trabalhar, nós fazíamos 100 mil unidades habitacionais, é que teve um presidente, ele propôs esse aditamento foi à frente, o nome dele é Marcos, está lá nos anais lá da CDHU. Então o senhor não vem jogar coisa que o senhor não sabe, ou até sabe, mas quer falar pela metade para deixar a gente em situação difícil. Olha, eu não fico em situação difícil, tenho minha vida aberta, um livro aberto, viu? Então não estou preocupado com isso absolutamente. Estamos com recurso no TRE. Candidato, o seu tempo se esgotou. O candidato Ian pediu o direito de resposta, disse que foi citado nominalmente e se sentiu ofendido. E a bancada de advogados concedeu o direito de resposta. 1 minuto, por favor, vamos ajustar o cronômetro. Ian, 1 minuto, por favor. Olha, meu amigo eleitor, quando a gente ganha o direito de resposta, é justamente porque um outro candidato fez uma citação que não deveria. É uma penalização. Eu fui citado referente à parte de habitação. E eu destaco no plano de governo a importância, de modo geral, da gente ter parceria com o governo estadual e com o governo federal. Como vereador, eu busquei recursos fora da cidade, conseguindo 2 viaturas SV para a Guarda Civil Municipal, aquela Duster que você vê na rua da sua casa. Conseguimos também recursos para equipar o Parque da Moçota, com bebedouros, com cadeiras, para criar um espaço de capacitação profissional e também recursos para a saúde, que é o que mais importa. A gente conseguiu R$1 milhão para investir em custeio, que é para contratar aquele médico, aquele enfermeiro, aqueles medicamentos, e recursos também para comprar ambulância. Está em fase de licitação, o recurso já está em caixa e a gente está aqui para fazer a diferença. Quem sabe o que planta, não teme o que colhe. E é por isso que eu venho te dizer que aqui é renovação de verdade. Vota 20. Olha, para a gente encerrar, a gente vai para o Vilela agora, mas antes eu quero pedir mais uma vez para os senhores, para a gente tomar cuidado com a nossa fala, com a nossa comunicação, não imputar crime a outros candidatos, a gente manter um pouco a classe. Até agora o debate está tudo bem. Então, a gente está caminhando para o fim desse bloco e a gente vai para as considerações finais do último bloco. Vamos continuar mantendo o nível do debate alto, certo? A gente tem um combinado, tá bom? Eu agradeço vocês pela gentileza. Para a gente caminhar para o fim desse bloco, Vilela, por favor, para quem o senhor vai perguntar? Vou fazer a pergunta para o delegado Hugo. Para o delegado Hugo? Ok. Você tem 1 minuto para a sua pergunta, Vilela. Durante o meu governo, lancei um projeto chamado Caçapava 2030, um estudo estratégico que visava preparar a cidade para se tornar um polo de logística e tecnologia aeroespacial, áreas fundamentais para o desenvolvimento econômico de nossa região. Naquela época, garantimos a aprovação de todas as leis necessárias para viabilizar o Aerovale, um projeto de enorme potencial. No entanto, com o passar dos anos, nenhum governo deu continuidade a esses estudos ou avançou nas iniciativas planejadas. Considerando a importância de impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico da cidade, o que o senhor pretende fazer para retomar esse projeto essencial para o futuro de Caçapava? Por favor, vamos esperar o cronômetro ajustar, finalizando o tempo. 2 minutos, candidato Hugo, para a sua resposta. Candidato, o mais importante que a gente tem que fazer em Caçapava é planejamento. Não é se aventurar, não é
questão de inexperiência, de nada. A gente tem que planejar a cidade para os próximos 20, 30 anos. A gente tem que saber onde que a gente quer que a indústria se instale, onde a gente quer que o comércio se expanda, porque hoje o comércio está muito concentrado no centro da cidade. E o centro está totalmente sobrecarregado. A gente precisa ter uma solução alternativa também. A gente precisa ser parceiro do investidor. A gente precisa trazer tecnologia, a gente precisa investir no jovem. A gente precisa fazer com que o filho das pessoas mais humildes tenham perspectiva de serem alguém na vida. Por que o filho das pessoas mais humildes, o filho do pobre, não pode ser médico? Por que ele não pode ser um engenheiro? Por que ele não pode ser um juiz, um delegado, um promotor? Pode sim. E a gente vai colocar Caçapava no futuro com um grande plano diretor, que a gente vai reformular o plano diretor, a gente vai fazer uma lei maravilhosa para a gente planejar a cidade para os próximos 20 anos, 20, 25 anos, e para que qualquer gestão que venha depois da gente, que dê continuidade nesse progresso de Caçapava. A gente vê Caçapava num local privilegiado. Nós estamos entre as duas principais arteriais do Brasil, Carvalho Pinto e Dutra. E a gente não explora o potencial industrial e empresarial que a gente tem, principalmente na área da tecnologia. Nós estamos do lado de São José dos Campos, um grande parque tecnológico. Vamos explorar isso, vamos fazer parceria com as cidades vizinhas, vamos gerar perspectiva de emprego, de desenvolvimento, vamos trazer o empresário para cá, vamos abraçar o empresário, vamos abraçar o comerciante, vamos pensar Caçapava no futuro. Candidato Vilela, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. As palavras são fáceis, né? Trazer tudo isso, Caçapava vai, se nós contarmos aqui o que foi falado, nós vamos superar São José dos Campos. Nós vamos ficar à frente de São José, vamos ficar à frente de Taubaté, porque as pessoas que falam isso pouco conhecem o que é uma administração pública, o que é ser um prefeito. Como diz o Paulo, que foi vice-prefeito hoje da cidade, e a prefeita, que está sendo hoje, ela vai ser julgada dia 6 de outubro. Então, gente, as coisas não são tão fáceis. Não existe essa colocação de que tudo é fácil, que eu vou trazer, que eu vou fazer, só para quem desconhece. Não existe recurso para isso. Você vai arrumar gente, como eu já ouvi falar, vou arrumar um excelente secretário. E quanto que paga para o secretário? Você acha que tem secretário querendo trabalhar em prefeitura? Olha bem. Obrigada, candidato. Agora, por favor, doutor Hugo, 2 minutos para a sua tréplica, por favor. Vilela, você acha difícil porque você não conseguiu fazer. Você teve os seus anos dourados, né, na prefeitura, tudo, mas o tempo passou para você, passa para todo mundo. Um dia vai passar para mim, um dia vai passar para o Ian, vai passar para as outras pessoas. E o senhor já tinha que ter passado o bastão. Porque eu estou vendo aqui, o senhor fala muito o que o senhor fez, deixa de fazer, de planos, de projetos, mas o senhor não falou nada da sua cabeça, o senhor está aqui lendo desde o início, foi o que o senhor fez também, no debate passado. Alguém escreveu isso para o senhor, não são ideias do senhor. Então, o que acontece? Eu acho que agora é época de mudança, é época de colocar pessoas comprometidas, pessoas experientes, pessoas que têm contato político. Nós temos a maior bancada da Assembleia Legislativa, são 19 deputados estaduais. Nós temos a maior bancada do Congresso Nacional, 99 deputados. Nós vamos ter daqui a pouco o governador do estado, que depois da eleição ele vai vir para o PL. Nós vamos ter recurso para investir na cidade. O deputado André do Prado e o Márcio Alvino levaram para Pindamonhangaba, em 8 anos, 250 milhões de reais, só os dois. E nós não temos 2 deputados só, nós temos 99 em Brasília e nós temos 19 na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a gente vai ter o apoio deles para fazer isso. Mas eu acho que o senhor deveria ter mais consideração com o seu eleitor. O seu eleitor sai de casa, vai lá, aposta para votar no senhor, para depois chegar na urna lá, tudo 000. Agora, eu queria dizer uma coisa para o senhor. É a 3ª eleição que o senhor está inelegível. O senhor já pode escolher uma música para o Fantástico. O senhor já escolheu a música? O senhor finalizou, doutor Hugo?
abrir mão do final do tempo? Ok. Bom, a gente está finalizando agora o 4º bloco, a gente vai caminhar agora para o 5º bloco, que são as considerações finais. A gente está encerrando. Por ordem de sorteio, depois para as considerações finais, é Vilela, Hugo, Paulo, Pétala e Ian, ok? Já previamente acordado no sorteio. A gente vai para um rápido intervalo e a gente retoma para o bloco final de considerações finais. Até já!